Olá, e aí, como você está? Seja bem-vindo. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver muito bem, eu desejo para você melhoras, mas que você possa, nesse momento, desacelerar, acalmar, que o Espírito Santo de Deus traga calmaria à sua mente, ao seu coração. Que você dedique esse momento para você, para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento, para o seu despertar. É um caminho do despertar, né? Dia após dia, quando buscamos aprendizado, quando buscamos correções, quando buscamos conhecer mais do Senhor, aprendemos a nos conhecer também, né? Estamos caminhando dia após dia, despertando dia após dia, porque ninguém sabe tudo, né? Estamos aqui para aprender, atribuir aquilo que já sabemos, né? Colocar em prática aquilo que já temos conhecimento, ensinar pessoas e aprender com pessoas, né? Lembrando que pessoas moldam pessoas, então aprendemos com pessoas. A ideia é aprender com pessoas. Então, o sábio é aquele que ouve a instrução e aprende, né? Ele ouve a crítica construtiva e retém, né? Ele ouve conselhos e guarda para poder trazer à tona sempre que necessário. Ele vai aperfeiçoando seu próprio conhecimento, a sua própria habilidade, vai colocando sempre aperfeiçoamento. Vamos lá? Provérbios 26, hoje, 26º dia, já estamos caminhando para a reta final. Só faltam 5 dias, 5 provérbios, porque são 31 provérbios e nós já estamos finalizando. Desde o dia 1º fazendo essa leitura, já estamos perto de concluir. Vamos lá, Provérbios 26, vamos ler desde o verso 1, que vai dizer assim: Como neve no verão e chuva na colheita, assim é a honra imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduza o cavalo com chicote, o jumento com freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acreditem nelas, seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia as suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. E aqui a gente finaliza o último verso da leitura de Provérbios 26, e eu já quero começar destacando o verso 1, juntamente com o verso 8, que eles vão dizer assim, vamos repetir: como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. O verso 8.
Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira. Em outras versões vai dizer a funda, né? E também pode ser considerado como estilingue, aquela atiradeira que a gente conhece como funda ou estilingue. Gente, olha só, tá dizendo que honrar o tolo é tão insensato como amarrar a pedra na atiradeira. É tão impróprio como neve no verão e como chuva na colheita. Tá muito autoexplicativo, mas acontece. Porém, o que acontece com essa honra ao tolo? Ela é um desperdício de honra. Ela é imprópria, ela é inadequada, ela não tem fundamento e nem finalidade alguma. É você perder o tempo dando honra a quem não tem honra. A gente precisa honrar quem tem honra. Não tem aquela frase que nós falamos sempre, conhecida? Dê honra a quem tem honra? Então, como a neve no verão e chuva na colheita, assim é a honra que é imprópria ao tolo. Não tem lógica da honra ao tolo. É como você amarrar uma pedra na atiradeira. O que isso quer dizer? Se você amarra uma pedra na funda, ela fica imobilizada. Ela não tem função nenhuma. Ela não vai conseguir ser arremessada. Então, a honra, ela não é honra no tolo. Porque o tolo não merece ser honrado. Ele não tem práticas de honra, ele não tem práticas de justiça, ele não tem práticas louváveis. Então, você honrar o tolo, aqui está dizendo tolo, porque honrar ele a partir de atos de tolice, diante de comportamentos a quais ele não tem, os quais ele não pratica. Então não tem lógica você honrar o tolo, é como amarrar a pedra na funda. Se amarrar, ela fica imóvel, não tem utilidade, né? Ela não atinge o alvo, ela não é lançada, ela simplesmente fica paralisada, a pedra não sai dali, não tem funcionalidade nenhuma, não tem função em quem diz, não gera efeito em quem vai ouvir, que está em volta, e muito menos no tolo, muito menos nele. Por quê? Porque ele está debaixo da insensatez dele, está mergulhado na tolice. Então é um desperdício da honra ao tolo. É considerado como ato impróprio, né? Totalmente ilógico, totalmente fora do que é normal, do que é lógico, né? Do que é real, do que é provável. Eu tô tentando achar a melhor palavra, mas eu quero que você entenda o quê? Você dá honra a quem não tem honra, é tipo isso, né? E você honrar o tolo, não faça isso. Você está desperdiçando honra, você está causando escândalo, e vou lhe dizer, você pode estar jogando ele até mesmo mais ainda no abismo. Pode estar afundando mais ele ainda, porque se ele vai se sentir honrado diante da tolice dele, mesmo ele sendo tolo, porque o tolo não reconhece sua tolice, né? Então ele vai validar as práticas dele. Então não faça isso, é um ato impróprio, é incoerente, não tem lógica nenhuma. Vamos lá, verso 2, vai dizer assim: como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Em outras versões vai dizer: a maldição sem causa não tem pouso. O que isso quer dizer? Tão certo quanto o pardal que alça voo e quanto a andorinha que atravessa o céu, é a maldição sem causa, ela não tem pouso. Então não adianta você ficar com medo, tô com medo disso, tô com medo de palavra de maldição disso, tô com medo de feitiço, tô com medo daquilo. Tem causa? Tem motivo? Se não tem motivo para recair, se não tem causa, não tem por que temer. Maldição imerecida, ou seja, você não merece receber aquilo. Não tem motivos para você estar recebendo maldição. Não tem motivos para poder recair sobre você. Não tem causa. Ela não é dirigida a quem é proferida, né? Ficou meio redundante. Na verdade, ela não tem pouso sobre aquela pessoa que é dirigida à maldição. Agora, se ela tem causa, ela tem pouso. É isso que precisa se atentar. Porque eu não estou falando que ela não tem pouso de forma aleatória. Ela não tem pouso, ela não é dirigida no sentido de prevalecer quando ela não tem causa. Maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Ou seja, maldição imerecida, maldição sem causa. Não, ela não tem pouso sobre quem ela é dirigida. Lançou uma maldição sobre você? Não tem causa? Não é merecida? Ela não tem pouso. Ela não vai ser estabelecida. Agora, o que você precisa se atentar?
Ah, mas aconteceu isso comigo, fulano falou tal coisa, aconteceu assim, fizeram um trabalho, que isso, que aquilo. Olha, eu não tô invalidando as forças do maligno, mas também não tô validando, né? Porque maior é o que está conosco, é o Deus que está conosco. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, então o Senhor é poderoso para destruir qualquer armadilha do inimigo, né? Desfazer qualquer laço do passarinheiro. Sim, o maligno existe, o mal existe. Tanto quanto o bem existe, o mal existe. O mundo espiritual, ele é real, né? Tanto para aquilo que é divino, para aquilo que é louvável, quanto para aquilo que é indigno, né? Para aquilo que gera morte, para aquilo que gera destruição, né? O inimigo tá aí, ele vem como um ladrão para roubar, matar e destruir. Não estou invalidando as forças do maligno, mas também não estou validando no sentido de que elas sobrepõem. Não. Aqui é uma ideia de quê? De causa e efeito. Se tem causa, tem efeito. Se não tem causa, não tem efeito. O efeito não está relacionado à causa. Precisa ter um elo de ligação, né? Um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, né? Entre a maldição e o resultado que foi proposto, né? Que ocorreu. Então, a maldição imerecida, ou seja, que não tem causa, não tem pouso. Então, não tema. Se não tem motivos para pousar sobre você, não tem por que você temer. Não fique achando que a palavra de maldição tem mais poder do que a palavra de Deus sobre a sua vida, não. Se você está debaixo da bênção, a maldição não prevalece, né? Se você está debaixo das promessas do Senhor, não escute as mentiras de Satanás. Não escute as mentiras do perverso. Eu sei que na prática não é tão simples quanto parece, mas eu quero que você entenda o quê? Maldição sem causa não tem pouso. Se ela não tem causa, não tem por que pousar. Agora, se você está dando legalidade, se você está com brecha aberta, se você está andando por caminhos tortuosos, a consequência é lógica. É consectário lógico, é consequência lógica. Vai ter um efeito. Tem uma causa, vai ter um efeito. Mas cuida, se não tem causa, não tem efeito. Se ela é imerecida, ela não tem pouso. E é a própria palavra de Deus que diz isso, estabelece isso. Então, confie no que Deus estabelece sobre sua vida. Maldição sem causa não tem pouso. Agora, se tem causa, procure cuidar, né? Procure fechar as brechas, procure jogar por terra as legalidades, né? Procure vigiar. Lógico que devemos sempre vigiar e orai. Então é preciso vigiar para você poder estar tranquilamente debaixo das bênçãos, né? Até porque as consequências, elas vêm a partir daquilo que você planta, você colhe. Então é a partir do seu comportamento. A palavra de Deus vai dizer, existe a bênção e a maldição. E Deus vai falar assim, ó, escolhe a bênção. E traz todo o rol das recompensas, das consequências das bênçãos. Que só é bênção sobre bênção. Agora, quando entra-se num caminho de maldição, também tem todas as consequências da maldição. E é maldição sobre maldição. Para quem permanece debaixo dessa escolha, né? Agora, escolheu o caminho da bênção, rompeu com a maldição, vai porque ela estende-se até 1000 gerações, né? Tá debaixo da bênção, se mantenha debaixo da bênção. Analise o contexto, analise as circunstâncias, né? Tem situações que elas vêm para nos forjar, não tem nada a ver com maldição, né? Faz parte das circunstâncias, faz parte do momento, faz parte do trajeto, né? Às vezes é uma prova simplesmente para gerar em você aprovação, perseverança, para gerar em você esperança, para te fortalecer. Aí tudo bem, não tô falando que tudo é maldição, mas eu tô dizendo que se foi lançada uma maldição sobre você, é que nem a gente tem história lá de Balaque e Balaão, um rei que contrata um adivinho para poder amaldiçoar o povo de Deus, e esse homem vai lá no intento, tentando amaldiçoar o povo de Deus, e Deus fala, olha, você não vai amaldiçoar meu povo, não. Não vai amaldiçoar aquele que eu abençoei. Eles já estão abençoados, estão debaixo da bênção, então não há maldição sobre a vida deles. Maldição sem causa não tem pouso. E vem exatamente desse contexto de Balaão, quando vai amaldiçoar o povo de Deus, e ele não consegue amaldiçoar, senão
tão somente abençoar. Por quê? Porque eles já estavam debaixo da bênção. Deus já tinha estabelecido a bênção sobre eles. Então, se Deus já estabeleceu a bênção sobre você, não há por que você temer. Não tema o maligno. Não tema as palavras de maldição. Não tema os olhos cobiçosos. Não tema a inveja. Eu não estou dizendo que elas não existem. Existem sim. Estão aí, sim, pessoas perversas, pessoas que se deixam usar como instrumento. Existem agora, você não está à mercê delas. Você não está debaixo daquilo que elas falam. Não se coloque debaixo da palavra maligna. Não se coloque debaixo da palavra do perverso, da maldade do perverso. Não ceda à pressão do perverso. O justo que cede à pressão do perverso, a gente falou ontem, é como fonte poluída e como fonte cheia de lama e nascente poluída, né? Não pode. Você ceder a tentação diante do perverso, não faça isso. Agora, se você está debaixo da bênção, confia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor não tem sombra de dúvida e nem variações. É bênção? É bênção. Agora, analise sua vida, analise seus caminhos, né? Veja o que você está fazendo. Se o que está acontecendo com você não tem relação com o seu comportamento, com as suas atitudes, não é consequência de atos, então se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui sendo provado e quero ser aprovado diante do Senhor. Me forja, me ajuda a passar por essa situação. Eu não consigo encontrar a causa disso. Às vezes a gente não consegue encontrar, mas existe. Ou às vezes realmente não existe, mas o Senhor lhe capacita, né? Deus não trabalha com tentação. Deus não tenta o homem. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, né? Pela própria maldade que existe no ser humano. Deus não tenta ninguém, tá? Porque Deus não estabelece o mal sobre a vida de ninguém para ficar tentando. Não. Somos tentados a partir da nossa própria cobiça, né? Da nossa própria concupiscência. Mas o Senhor, ele trabalha com provações, sim. Se ele tiver que colocar provações para que você seja forjado e aprovado, ele vai trabalhar com isso, ele vai fazer com que isso aconteça. E aí você vai ver, não é para a morte, mas é para a vida. É para que você saia renovado, para que você seja forjado, para que você saia aprimorado. Mas de tudo eu quero que você entenda. Maldição imerecida, ou seja, maldição sem causa, não tem pouso. Ela não pousa sobre aquela pessoa a qual é dirigida. Então não tem por que você temer, viu? Coloque debaixo da bênção e confie naquele que já lhe abençoou. Você é abençoado e não tem maldição que tenha poder para prevalecer sobre sua vida. Se coloque sempre debaixo da bênção. Colocar debaixo da bênção é sempre estar vivendo debaixo da bênção. São práticas, são pensamentos, né? Tudo que envolve a bênção para você colher bênção. Vamos lá? O verso 4, eu vou ler o verso 4 junto com o verso 5, que vai dizer assim, ó. Não responda aos argumentos do insensato. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos do insensato, os argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Parece que bugou a mente, né? Vamos lá, ó. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se torne tolo como ele. E aí o verso 5 vai dizer assim, ó. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. E aí agora? E agora, Salomão? A gente faz o quê? Responde ou não responde o insensato? E aí, o que você acha? Parece que fica confuso, né? Uma hora ele fala para você não responder, para você não ficar semelhante a ele, se tornar tolo como ele, mas depois ele fala, responda para que o tolo não se ache sábio. E aí? Gente, aqui é exatamente aquele 8 e 80, né? Você não pode ficar omisso diante dos argumentos insensatos do tolo o tempo inteiro. Por quê? Porque se você está diante de uma pessoa tola, ela está ali argumentando e falando, né? E você está vendo que é pura tolice, pura insensatez. Se toda vez, a todo momento, você fica calado, é o mesmo que você está validando e concordando com o que ele diz. E aí, ele vai começar a achar que ele é sábio, que o que ele fala faz sentido. Você entende? Porque tem que chegar um momento que você tem que responder. E também ele vai dizer que, se você responder, você se torna semelhante a ele, né? Não responda aos argumentos para não se tornar semelhante a ele. E depois ele diz, responda aos argumentos para que ele não ache que ele está sendo sábio. Então precisa existir uma moderação. Você responder todos os argumentos insensatos, você está se colocando ao mesmo patamar dele. Você está entrando
na onda de tolice dele, né? Você tá entrando nos argumentos dele, você tá perdendo tempo com ele. Agora, não responder sempre, você também está colocando ele numa situação a qual ele acha que ele é sábio. Eu espero que você esteja entendendo. São os extremos. Você responder sempre e você não responder sempre. É o 8 e 80. Então a ideia não é você responder sempre e deixar de responder sempre. É você trazer um equilíbrio. Procure o momento adequado a qual você responda o argumento insensato dele, na medida da tolice dele, e encontre um equilíbrio para que você não responda sempre, você se coloque omisso. Por quê? Porque se você não responder, ele valida aquilo que ele diz e ele vai se achar sábio aos próprios olhos. Ou seja, ele vai achar que o que ele está falando está certo, o argumento dele está favorável. E se você responder a vida toda, o tempo todo discutindo e argumentando com ele e falando com ele a partir da insensatez dele, você está se tornando um tolo como ele. Então, qual é a ideia? Não é para causar confusão na sua mente. É o equilíbrio entre responder e não responder. Precisa ter um equilíbrio entre o seu comportamento diante do tolo. Até porque, se a gente está falando de pessoas que ouvem o argumento de tolo, o argumento insensato do tolo, é porque você está parado, você está ouvindo, você está conversando com ele. Se você está se colocando nessa posição, se você está se permitindo conversar, ouvir, estar perto dele, dentro de um diálogo, então você precisa ter equilíbrio. Se você é sábio, você precisa ter um equilíbrio. Não deixe de responder sempre para não validar aquilo que ele diz. Porque se aquilo que ele diz é insensatez, é tolice, se você não responde, ele começa a achar que ele é sábio aos próprios olhos. E se você responde toda vez, cai nos argumentos, cai na pressão dele, ele vai começar a achar que você é tolo igual a esse. Na verdade, ele não sabe que ele é tolo, mas você vai se colocar igual a ele debaixo da tolice dele, porque você está debatendo com quem não entende nada, não sabe nada, então você está procurando argumentar. Não faça isso sempre. Quando for necessário, responda, mas quando for necessário, se cale. Trabalhe com a moderação. Olha, provérbio é tão interessante que até diante do tolo, até diante do insensato, você precisa ter equilíbrio, você precisa ser moderado. Porque se você se sentir orgulhoso, não, eu sou sábio demais, eu não vou responder isso, gente. Vou ficar calado. E você o tempo todo fica calado. E ele falando lá, argumentando, enchendo de tolice, falando um monte de insensatez, e você calado, ouvindo. Aí sabe o que acontece? É aquele grande ditado, quem cala, consente. Então o tolo vai começar a achar que ele é sábio. Por quê? Porque você não diz nada, nem a favor e nem contra. Você tá vendo o perigo da neutralidade, né? Os extremos, você não fala nada. Sendo que por dentro você tá ali, desqualificando, achando uma grande piada, mas ele não sabe. Então ele acha que você tá validando. E se você começa a questionar, argumentar, toda vez é uma confusão, toda vez é uma briga, toda vez é um conflito, você tá igual a ele. Então sabe o quê? Aquele que trabalha com equilíbrio, nem 8, nem 80, né? Nem demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio, para você não acabar se frustrando. Então trabalhe com equilíbrio, seja moderado, tanto no ouvir quanto no falar. Tudo envolve isso, né? O ouvir, o falar e o observar. E Provérbio vai nos ensinar isso também, até mesmo como se comportar diante do tolo, porque aqui a gente está falando de um contexto ao qual você se permite ouvir, conversar, estar no meio. Então, se você quer estar no meio, seja equilibrado, tenha sabedoria no falar e quando tem que se calar. Vamos lá. O verso 6, confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno, gente. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem vai dar ruim, né? Com certeza. Você tá pagando pra ver. Ele é tolo, você sabe que ele é tolo, é insensato. É estúpido. Como é que você vai confiar a responsabilidade de transmitir uma mensagem? Como é isso? É porque você quer que dê ruim. Então não faça isso. É o mesmo que cortar o próprio pé. É o mesmo que beber veneno. Você tá querendo se lesionar, você tá querendo sofrer o dano. Então não faça isso. Mas por que o provérbio traz? Porque tem muita gente que faz. Porque o ser humano é tendencioso a cair. Sabe que a pessoa é tola. Sabe que a pessoa gosta de aumentar as conversas. Sabe que a pessoa embola todo meio de campo. Sabe que a pessoa é linguaruda. Vai mandar mensagem?
Vai fazer a pessoa de pombo correio? É igual o telefone sem fio. Quando chegar no último, vai chegar todo distorcido. E você quer isso? Não quer. Se você não quer, não faça isso. Não dê responsabilidade ao tolo de transmitir uma mensagem. Não conte a ele aquilo que você não quer que seja transmitido. Não peça para ele levar nenhum tipo de informação. Ele vai trazer um aumento, ele vai diminuir, ele vai trazer uma forma de modificar aquilo e você vai sofrer o dano. Por quê? Porque você confiou quando não deveria ter confiado. Vamos lá? Verso 7 e o verso 9, eu quero ler junto, que vai dizer assim, ó: um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. O verso 9, um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinho na mão de um bêbado. Aí, estamos aí, né? Um provérbio aí, ó. O tolo falando um provérbio. É como uma perna paralisada. Não tem utilidade, gente. O tolo falando por verdades é que nem um mentiroso falar verdades. Você vai acreditar? Não acredita. Não acredita. Não condiz, infelizmente não condiz. É verdade, mas não condiz. Você acaba desqualificando aquilo que é verdade. Por quê? Porque tá na boca do mentiroso. O mentiroso sofre com isso as consequências do seu ato. E o tolo ditando um provérbio não tem lógica, não tem nada a ver. Entendeu? Não tem fundamento. É como uma perna paralisada. Não tem funcionalidade, não faz sentido. Vira balela, as pessoas não dão crédito. As pessoas não querem ouvir, pode ser a maior verdade, pode ser a maior descoberta. Ele pode estar no seu melhor momento de sanidade. Não tem valor e vai um alerta. Cuidado com a vida que você leva. Cuidado com a desqualificação que você anda tendo. Mude sua vida, mude seu comportamento. Se você mente, pare de mentir. Porque quando você disser a verdade, ninguém vai acreditar. Deixa de tanta insensatez, deixa de tanta tolice. Porque às vezes você tem até algo bom a passar, sim, porque ninguém é tolo o tempo todo. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Existem momentos de sanidade. E quando você estiver nesse seu momento de sanidade, para que você tenha credibilidade com alguém, é difícil. Não é isso? A confiança, uma vez quebrada, não é difícil ser restaurada? É mais ou menos aí. É por aí. É por aí mais um pouco. Cuidado, você que gosta de dá muita conversa pro tolo, e você que é tolo, cuidado, procure melhorar. Não é um provérbio que vai mudar a sua vida, pelo contrário, um provérbio na boca do tolo é uma perna paralisada, não tem função nenhuma, né? E é como espinhos na mão de um bêbado. O que acontece, gente, espinho na mão de um bêbado? Né? Você acha que o bêbado vai ter todo o cuidado? Totalmente desequilíbrio, ele vai se machucar, ele vai sofrer o dano. Não tem lógica, não tem função nenhuma e ainda pode sofrer o dano. É preciso mudar de vida. Tá vendo como é que é preciso ter coerência com a sua fala e o seu comportamento? A sua vida precisa ter coerência com aquilo que você fala. Senão é como se fosse isso aqui, um provérbio na boca do tolo. Vamos lá? O verso 11 vai dizer assim, ó. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Aqui já está enfatizando o comportamento do tolo, né? É como o cão que volta ao vômito. Isso é o tolo quando repete a sua insensatez. Ele está voltando ao próprio vômito. Ele viu que cometeu algo de errado. Ele foi insensato, foi identificado como insensatez, mas ele volta e pratica os mesmos atos errados. Já viu uma pessoa assim? Que você está ensinando certo. A pessoa sofreu o dano daquilo, a pessoa está pagando por aquilo, ainda está com resquícios das consequências dos primeiros atos e ela vai e faz tudo de novo. Isso é o tolo. É o tolo, né? É como um cão que volta ao vômito, come de novo a insensatez, vive de novo aquilo por conta dos seus atos. Parece que ele tem prazer de viver naquela podridão, naquele caminho, naquele labirinto. Esse é o tolo. Cuide, pelo amor de Deus. Não repete a sua insensatez, né? Aí já é demais. Vamos lá? Verso 12. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. E aí? Há mais esperança para o tolo. Olha, o que está dizendo aqui? Ó? Sabe o tolo mesmo declarado, que todo mundo já sabe, todo mundo mais conhece, tem mais esperança para ele do que aquele que se diz sábio. Por quê? Porque o tolo já é o tolo declarado, ele já é tolo, todo mundo já sabe, ele mesmo já até tem a noção disso. É mais fácil ter esperança para ele mudar os caminhos dele do que aquele que acha que é sábio. Por quê? Porque está enganado, está iludido.
tá com orgulho tão lá em cima, tá tão arrogante que ele acha que é sábio. Quem acha que é sábio não quer ser mudado. É diferente do sábio. O sábio ouve conselhos e aprende. O sábio, ele gosta de aprender. O sábio, ele é humilde. Agora, aquele que acha que é sábio, ele usa a palavra sábio para encobrir a arrogância, a prepotência, né? A burrice dele, a tolice dele, a insensatez dele. Então, cuidado com as pessoas que se apresentam como sábia, porque elas não são. Porque quem é, não se apresenta. Então, aquele que diz ser sábio, que aparenta, né? Que se considera sábio, olha só, se considera sábio. Há mais esperança para o tolo, ou seja, aquele que é tolo declarado mesmo, que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, que ele mesmo já sabe que ele só dá mancada, tem esperança para ele do que para aquele que se considera sábio. Porque o que se considera já está dizendo, ele se considera, ele não é. Então ele não tem humildade, ele não tem mansidão, ele não ouve conselho, ele só se considera sábio. Na verdade, ele é tolo, revestido de orgulho, de arrogância. E como ele coloca o nome sábio na frente, ele não vai querer nunca mudança. Ele não quer mudança. É declarado não querer mudança. Por isso que para ele não tem esperança. Só se realmente ele mudar os pensamentos. Mas a regra é o quê? Há mais esperança para o tolo do que para aquele que se considera sábio. Por quê? Acha que sabe tudo. O que se considera, porque o sábio mesmo, ele é humilde. Vamos lá? Verso 17, que vai dizer assim: meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O que acontece se puxar um cachorro pelas orelhas? O cachorro vai virar e vai lhe morder. Ele vai vir com tudo pra cima de você. É o mesmo que se discutir, de se envolver em discussão alheia. Não é com você, olha, você não é o problema. Não tem como resolver o problema, por que você vai se envolver num problema que não é seu? Não se envolve em discussão alheia. Não vai resolver. Não é o problema e não vai resolver, não tem por que você se envolver. Agora, se você está se envolvendo para resgatar uma vida, para salvar uma criança, para libertar uma mulher, é diferente. É diferente. Tá vendo alguém em condição de perigo? Se envolva sim, porque senão você pode ser responsabilizado por isso. Uma criança, né? Uma mulher em violência doméstica, alguém sofrendo maus tratos, um animal. Agora, se envolver em discussão alheia só porque você quer se envolver, porque você acha que você tem que fazer parte daquilo, porque tem gente que gosta de procurar briga, lembra? Daquela pessoa que gosta de procurar problema? A gente já falou sobre ela. Você está pegando na orelha de cachorro, vai sofrer o dano. O negócio vai virar para você, o caldo vai entornar para você, o cachorro vai virar para cima de você e depois você não vai poder sair reclamando dizendo: "Ah, mas eu entrei para resolver", não entrou nada, porque você não tinha solução e ainda não fazia parte do problema e não tinha solução. Entrou porque gosta do negócio, gosta da bagunça. Verso 18 e verso 19, vamos lá. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: "Estava só brincando". Você tá vendo aqui? A pessoa que mente para um amigo e diz "estava só brincando" é igual ao louco que atira com arma mortal. O louco que não tem controle, que não sabe o que tá fazendo, né? Que destrói, porque atirar com arma mortal é para matar, é para destruir, né? A partir da sua insensatez, da sua insanidade. O louco, aquele que tem problemas mentais, doença mental, loucura. O louco que atira com arma mortal é o mesmo ali, ó, causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e diz: "Ah, eu tava só brincando". Já viu gente que é assim? Ela mente, ela causa um reboliço, ela cria uma história, ela envolve pessoas e fala assim: "Ah, não, mas eu tava só brincando". O negócio hoje em dia chama, sabe de quê? De trollagem. Já percebeu isso? Tava te trollando, amiga. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus, cuida com isso. Não é mentira, é mentira. Não fica tentando tapear as coisas. Você está causando um dano enorme, você está gerando uma destruição. Você pode acabar com a amizade, você pode acabar com um casamento, com um relacionamento, com a família. Você está sendo um louco com uma arma mortal na mão. Não faça isso. Cuide, pelo amor de Deus. Se é brincadeira, ela precisa ser saudável. Todo mundo precisa rir. Todo mundo precisa gostar. Se ninguém está rindo, é só você, é porque não é brincadeira. É porque está fazendo mal. Brincadeira, todos têm que brincar. Todos têm que gostar, todo mundo tem que rir. Então, se não tá todo mundo rindo, só tá rindo você, para que tá feio, né? Para que não tá legal, tá ruim, vai dar ruim. Não faça isso. Vamos lá. Verso 20 e 21. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Olha aqui o briguento.
O briguento, ele é o motivo, né? Ele é o pivô dos conflitos. A pessoa que é briguenta, ela gosta de briga, gente. Já tá dizendo, briguento, que gosta de brigar, que está sempre brigando. Ela não tem problema em entrar em conflito. Ela até se envolve em conflito. Ela se mete no conflito dela, ela cria conflito para ela e ela cria conflito para os outros. Então, assim é o briguento. Ele é gatilho, ele é o pivô. Do mesmo jeito que o fogo acende a lenha e as brasas acendem o carvão. Esse é o briguento que provoca conflitos. Olha como é perigoso. Não anda com ele. A gente já falou sobre andar com pessoas iracundas. Você vai sofrer o dano. E se você for uma pessoa dessa, se liberte em nome de Jesus. Não gere conflito, gere vida. Seja estimado. Não queira que as pessoas queiram se distanciar de você. Queira que as pessoas queiram estar perto de você. Seja estimado, né? E não que as pessoas se afastem, né? Não deixe que as pessoas falem mal de você. Queira que as pessoas tenham o prazer de saber que as pessoas querem você por perto. E a gente tem que tomar cuidado com a pessoa que é briguenta. Aquela pessoa que entra e tudo gera um problema. Já viu? A pessoa procura problema. A gente já falou sobre ela. Olha ela de novo aqui. Ela é como fogo que acende lenha e como brasa que acende carvão. É o briguento colocando conflito. Vamos lá, ó. O verso 22. Calúnias são como petiscos saborosos que desce até o íntimo de quem ouve. Que estranho, né? Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. O que é caluniar, né? É você imputar fato criminoso. Às vezes a gente até usa esse termo, né? Como sinônimo. Caluniar, difamar, injuriar. Mas não é, são coisas diferentes. Caluniar é imputar fato criminoso a alguém. Fato que não existe. Crime que não existe, né? Você imputar crime a uma pessoa que não existe. Então, tá dizendo que são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Para ser petisco, tem que ser algo que você goste de ouvir, goste de comer, né? Tem que ser algo que você identifique como saboroso. Petisco saboroso é aquilo que eu identifico como saboroso. Por exemplo, uma batatinha frita, para mim é um petisco saboroso. Por quê? Porque eu gosto daquilo. Então, a calúnia ser como petisco saboroso que desce até o íntimo de quem ouve é aquela pessoa que gosta de ouvir calúnias. É aquela pessoa que ouve calúnias, que dá ouvido ao caluniador, que senta na mesa do escarnecedor, que senta na mesa do zombador e ouve ele difamar, caluniar, injuriar pessoas. Então não trate como petisco saboroso, não dê ouvido para aquele que calunia. Olha, nesse fato tem envolvido o caluniador, aquele que anuncia, que espalha calúnia. A calúnia em si, né, que é aquela imputação de crime, de fato criminoso, né, para a pessoa, de conduta criminosa, o termo melhor para entendimento é esse. E tem aquele que ouve. Se desce como petisco, ele se alimenta daquilo e para ficar nele é muito difícil. Ele espalha, ele contribui para espalhar, para propagar. Então ele também é um caluniador. Cuidado, não tenha prazer em ouvir conversa sobre ninguém. A gente já falou sobre isso. Se você não sabe a história real, se você não ouviu os dois lados da moeda, não dê nem ouvido àquela pessoa que chega com a calúnia. Não dê ouvido, porque por incrível que pareça, a gente gosta de ouvir as historinhas da vida do outro, a gente gosta de ouvir sobre notícias da vida alheia. Todo ser humano é assim, mas não se alimente, não tenha prazer nisso. Por quê? Porque dificilmente vai ficar só em você. Dificilmente você vai reter. Você não vai se fazer um baú. Você vai fazer o quê? Você vai querer propagar. E aí entra o perigo. Maior perigo. Você já tá na linha de perigo. Aí que entra o pior. Porque você vai ajudar a propagar uma calúnia. Ele já tá dizendo, calúnia não é o que é verdadeiro. Calúnia é imputar conduta criminosa a alguém, sendo que não é verdade. Isso é crime. E isso também, diante de Deus, é triste, é pecado. Isso é pecado. Não se permita se saborear desse tipo de notícia, de comentário, de conversa. Cuidado, cuidado. O povo acha que quem peca é só aquele que pratica. Agora, aquele que contribui dando ouvido ao pecador, aquele que valida o pecado, aquele que alimenta o pecador, tá pecando junto com ele. Olha aí, você tá pecando de tabela. Tá pecando o pecado dos outros.
Já não basta os teus, né? Você ainda tá entrando no dos outros, então não dê ouvido. Não fique pecando de tabela, não faça isso com você. Já basta os seus, né? Aí você tem que se arrepender pelos seus, pelos dele, pelo que você adquiriu por conta deles. Para com isso, em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre, abra sua mente, transforme, cure, receba cura. Né? Não faça isso. A gente precisa ter um relacionamento saudável. Olha, para que a gente tenha um relacionamento vertical com Deus, precisamos ter um relacionamento horizontal com os nossos próximos. Olha, relacionamento de cruz com Deus e com os próximos, né? Com o nosso próximo. É preciso viver esse relacionamento de cruz. Né? Não adianta você falar assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. E seu relacionamento com o próximo é destrutivo, não tem vida, não é saudável. Então não vem dizer que ama a Deus que você não vê e não ama o seu próprio. É a palavra do nosso Senhor. Não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê e dizer do que o seu próximo que está do seu lado. Você não consegue amar, né? Você não consegue ter atos de compaixão, de misericórdia, porque amor é escolha, lembra? Amor é escolha. Não é sentimento, não é arrepio. Essas coisas acontecem, mas não é o amor em si. Por isso que Deus é amor, ele não contém amor, ele é o próprio amor. E debaixo do amor dele, ele entra com justiça, né? Ele trata, disciplina os filhos, tudo isso faz parte do amor de Deus. As pessoas gostam de separar. Deus é amor e acham que pode fazer tudo porque ele é amor. Não, debaixo do amor dele tem justiça, tem fidelidade, né? Tem disciplina, tem tudo que precisa ser feito. Por quê? Porque ele é amor. E como ele é amor, ele age na medida do amor dele, diante de tudo aquilo que o povo precisa e merece, né? Para ser curado, para ser restaurado e para entrar com justiça, né? Porque Deus é amor, mas é justiça também. E fogo consumidor. E muito mais. É nele que encontramos a nossa força, o nosso esconderijo. Ele é o Altíssimo. E aí a gente finaliza com 27 e 28, que vai dizer assim, o 27. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, nela será esmagado. Por ela será esmagado. A lei da semeadura. Plantou, vai colher. Tá armando a armadilha para o outro cair, quem vai cair vai ser você. Tá rolando uma pedra para alcançar o outro, vai cair sobre você. Isso é fato, não tem para onde fugir. Cuida pelo poder do nome de Jesus, aquilo que você tem semeado, aquilo que você tem plantado. Cuidado, a gente já falou que a vingança não cabe a nós, cabe ao Senhor, né? Precisamos ter misericórdia. Não é fácil, gente. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas com Cristo somos mais que vencedores, não depende de você. Dependeu dele, ele levou na cruz. Então tudo que você acha muito difícil, lembre, tá na cruz. Deixa na cruz, não fica pegando da cruz de novo. Né? Não fique pegando da cruz, Jesus já morreu, já levou. Por que você está indo lá na cruz pegar de novo? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ele já perdoou, ele já levou as suas dores, seus pecados, as suas iniquidades, suas transgressões, já está tudo lá. Você só precisa olhar para a cruz e ver que Jesus levou. E viver a vida que ele tem para você. Antes você não conseguia porque realmente você estava só. Sendo que Deus enviou seu filho para que você não fosse condenado, para que você não morresse, mas que tivesse vida, né? Para que cresce nele e fosse salvo, né? Absolvido. Então é isso, não fique pegando da cruz, não fale assim, eu não consigo. Ela tá falando porque ela não viveu, ela tá falando porque ele é fácil. Não é isso. Não é fácil para ninguém. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Não foi Jesus que disse isso? Eu venci o mundo. Você não precisa vencer mais o mundo, você tem que vencer você, que tá dentro do mundo. Jesus vai falar assim, Senhor, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, se livre do mal. Que você seja livre do mal. Aqueles que vêm até você e aqueles que você procura. Porque tem muito mal que a gente procura. Então, vamos cuidar. Né? Não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre ele, o que ele fez por você. Então, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho. Jesus está com você, você não está sozinho nessa enfermidade, você não está sozinho nessa dificuldade, você não está sozinho nessa tempestade, nesse vento, nesse levante, você não está sozinho. Jesus está no barco, acorde ele se for necessário, clame por ele. Tá achando que parece que tá só? Clame por ele que ele vai levantar, vai mandar acalmar, vai mandar tudo parar e cessar e vai olhar para você e vai dizer, cadê a tua fé? Aumenta a tua fé. Mulher, homem de pouca fé. Clame, o Senhor quer que você clame em favor, clame por ele, que ele venha em favor de você. E a gente finaliza com o verso 28 que vai dizer, a língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruína. Gente, mentira e bajulação são a mesma coisa, por quê? Porque é obra de engano, né? Tanto a mentira quanto a bajulação. Tem gente que é bajulador demais,
é mentira? É mentira, ele está sendo mentiroso, né? Porque é uma obra de engano. Está enganando, na verdade ele não ama como ele diz, na verdade ele não está feliz como diz, na verdade não gosta de você como diz, né? Tem pessoas que gostam de bajular outras para querer alcançar lugares, ter acesso, entrar em portas, né? Sentar em mesas, para querer fazer parte, para querer pertencer. Cuidado com os bajuladores, as línguas mentirosas odeiam suas vítimas. A pessoa que mente é porque ela quer ver o outro sendo destruído. Aquele que mente contra alguém é porque ele quer ver aquela pessoa ser destruída, ele odeia as vítimas dele. Palavras bajuladoras causam ruínas. Não adianta, o bajulador, ele tá destruindo e não construindo nada. Se engana quem acha que tá bajulando e tá construindo. Ah, tô construindo uma bela amizade. Tô construindo um grande relacionamento. Ah, tô construindo um caminho. Tá construindo nada, você tá construindo somente a cova para você mesmo se enterrar. Mas que você seja liberto, seja livre pelo poder do nome de Jesus e a gente venha aperfeiçoar cada dia mais a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória. Gente, por algum motivo, 2 vídeos anteriores, meu nariz está como se estivesse sangrando, né? Eu não sei porque o vídeo tá saindo assim, mas eu não estou com o nariz sangrando, eu estou bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Que você também esteja bem. Se você não estiver, eu declaro cura sobre a sua vida, libertação, transformação, bênçãos, que você possa resolver negócios, que você possa Deus possa trazer clareza à sua mente, que aquilo que estava obscuro venha para a luz, venha à tona sobre a sua vida, que aquela situação que você não estava conseguindo resolver, que você resolva pelo poder do nome de Jesus, que aquele perdão que você não estava conseguindo liberar, que você libere pelo poder do nome de Jesus, que você seja curado, que você seja livre, que você seja abençoado. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida grandemente. Curte aí, comenta, compartilha, faz alguma coisa de boa para Jesus. Deve estar pensando assim, para Jesus não, para ela, para mim também, mas eu tô falando de mim, eu não tô aqui falando de mim, eu tô aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a minha missão. Eu carrego uma missão, eu carrego uma mensagem. E qual é a sua mensagem? Que você saiba a mensagem que você carrega e que você possa anunciar o nome, as boas novas de Jesus, o nome de Jesus, o Evangelho. Felizes são os pés daqueles que anunciam boas novas. E meus pés são felizes, viu? Porque eu estou anunciando para você boas novas. Deus abençoe sua vida grandemente. Até mais.